semana passada não foi possível, mas hoje ele vai dar um testemunho. Logo após, nós teremos a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz, amém, por estar aqui nesta noite e ter a oportunidade de testemunhar. Amém. Servir o Senhor é bom, mas provar e sentir o amor dele por nossas vidas é melhor. É melhor. Eu tenho um testemunho para dar, são dois. Tem um, mas é dois, né? São dois. O primeiro é que eu tenho um sobrinho e esse menino ele tem 4 anos de idade, tá? E ninguém sabe se ele caiu ou se ele por assistir algum filme. Criança tem essas manias, né? Eu só sei que ele caiu de uma altura de 4 metros e ele caiu de cabeça. Em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem espiritual, ele não decide das coisas espirituais, né? O homem material não decide das coisas espirituais, mas o homem espiritual decide as coisas espirituais. Eu quero dizer uma coisa para você: a morte ela tem som, a morte ela tem cheiro, e a morte é uma coisa que você sente à distância. E quando esse meu sobrinho caiu, eu escutei um barulho e foi um som de morte entrasse dentro de mim. Eu desci correndo e eu me deparei com aquela cena, o pai dele gritando desesperado, o meu cunhado também gritando desesperado, e ele com a cara afundada no piso, imóvel. Naquele momento, eu sou técnico de enfermagem, a igreja sabe, e nesse momento passa na gente um filme exatamente como que vai acontecer. Nós que somos da enfermagem, nós lidamos com a morte e isso nos torna, de certa forma frio para lidar com aquele momento. E eu me ajoelhei do lado dessa criança e eu falei: Senhor, eu não aceito a morte dessa criança. Ele não estava morto, mas ele estava em vias dele. E momentos que ele foi embora, não morreu, mas sabe, ele caiu numa... Eu quero que você visualize isso mesmo. Uma criança de 15 quilos caindo a uma altura de 4 metros num piso antiderrapante de cabeça. Eu dizia: no nome de Jesus eu não aceito. Morte, você não tem poder sobre esta vida. E você sente a morte ali, sabe, tomando posse do corpo, rodeando. Mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Deus é uma pessoa que ultimamente eu tenho vivido momentos assim de embates com o diabo que só Deus mesmo. Amém? E nesse momento eu tenho o hábito de pegar o telefone e fazer uma corrente de oração com uma pessoa que eu sei que está com o telefone ligado, que pode me ajudar, que pode ligar. E era um momento que eu sabia que o telefone não estaria ligado, porque a igreja estaria orando. E eu comecei a ligar, e né, eu fiquei revoltado. E demoraram 5 minutos para a ambulância chegar, e esses 5 minutos é uma eternidade. E eu naquela luta ali: Senhor, a tua palavra diz que em teu nome nós colocaria a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. Se tivesse doença, eles seriam sarados. Se tivesse demônios, os demônios seriam expelidos. E se tivesse mortos, eles viverão. E eu orava e eu não podia externar o meu terror, a minha luta, porque do lado tinha um pai aflito e um tio desesperado. São pessoas que não têm o Senhor. E eu ali orando, ele pegou e voltou assim, e ele virou. Aleluia. E voltou à posição de novo. Nisso a ambulância chegou. E quando a ambulância chegou, eu vi que não veio a ambulância que tem médico, né? Porque geralmente tem uma ambulância que tem um médico e enfermeira. Aí eu falei: não, eu não vou falar nada, eu vou deixar levar, porque se a gente estiver num ambiente hospitalar, fica mais fácil.
Mas existem profissionais e profissionais, né? Aí pegaram o meu sobrinho e levaram para uma unidade de atendimento básico. Lá não tinha tomografia, lá não tinha nada. O médico falou, vou fazer o raio-x. E no raio-x, o primeiro milagre. Nem um osso foi quebrado. Nem um osso foi quebrado. E naquele momento eu glorifiquei ao Senhor, mas eu sabia que a batalha não tinha terminado ainda. E ele tinha momento que ele, sumia estaticamente assim. E a gente tem um negócio na enfermagem que chama escala de Glasgow, que você avalia como que o paciente está neurologicamente. E a escala afundando. E ele precisava de uma tomografia. E a tomografia do Hospital Geral Ibirapuçara estava quebrada. E eu peguei o meu telefone, liguei para os meus contatos que eu tenho, médicos importantes, mais nada. Né? Porque tem hora, igreja, que tem que ser Deus. Porque se não for Deus, não é milagre. Mas nós somos muito imediatistas. E teve uma hora que ele afundou mesmo. Eu, no nome de Jesus, eu não aceito. Eu tinha uma auxiliar de enfermagem também, que também era uma serva do Senhor. A ambulância chegou, dessa vez veio com o médico, né? E foi para fazer a tomografia no Hospital Geral. Então eu conversei com o médico assim com jeitinho. Aí ele falou, olha, Isaac, eu não sou neuro, mas o que eu pude ver na tomografia é que ele teve um pequeno sangramento, mas não teve nenhuma lesão séria. Ele estava com o olho inchado, mas isso é normal, tá? Ele teve uma leve trinca, assim, que não chega a ser um TC, um traumatismo craniano, mas ele vai ficar em observação, porque ainda é grave, sabe? Claro, né? Uma criança caiu de cabeça numa altura de 4 metros, mesmo que ele estivesse pulando, seria grave, né? E graças a Deus, ele foi restabelecendo. O Mateus, ele saiu da UTI. O Mateus está no quarto. Ele está só dependendo de uma segunda tomografia, porque os médicos é padrão, tem que avaliar. Mas o Mateus não teve nenhuma sequela mesmo. Mateus, nada. O sangramento que ele teve no cérebro estabilizou na mesma hora. E eu creio que se tinha algum osso quebrado naquele momento, foi restabelecido. E se tinha alguma sentença de morte, naquele momento foi quebrado. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus tremendo. É um Deus que continua ressuscitando. É um Deus que naquela hora que você precisa, Ele é o Deus que te atende. Amém? É um Deus que na hora que você precisa, Ele não olha para suas fraquezas. Porque quem aqui não é fraco? Todos nós temos fraqueza. E às vezes pelos nossos conhecimentos, nós duvidamos do Deus que servimos. Mas esse Deus é o Jeová Sabaote. Aleluia! Ele é o Jeová Tsidkenu. Aleluia! Amém? E Mateus está aí. Eu não sei se o pai dele acredita, se a mãe dele acredita. Mas mais uma vez o diabo foi derrotado. Amém? Mais uma vez é para se saber que esse Deus que nós servimos é o Deus de verdade. Amém? Eu quero contar outra vez. Amém? Todos sabem, mais uma vez, que eu sou técnico de enfermagem, mas eu trabalho há 16 anos na área de home care. Home care, né, é aquele profissional de saúde que cuida do paciente em casa. E eu cuido de pacientes graves em casa. Pacientes graves mesmo, eu cuido em casa. Às vezes ganho bem, às vezes não ganho. Mas nessa área nós não temos uma estabilidade que é a carteira assinada. Eu não gosto muito, sabe, de carteira assinada. Mas a minha esposa gosta, né? E a gente sabe que a esposa realmente é que manda. Amém? Então, assim, eu já fiz prestei várias provas, vários concursos. Não é que eu sou inteligente, eu dou sorte. E eu sempre passo no teste escrito, e eu passo com notas boas. Mas quando chega na entrevista, isso me derruba. Quando chega na dinâmica de grupo, isso me derruba. É cruel.
e mandaram uma proposta de serviço para mim no vagas.com, e lá não especificava se tinha que ter experiência ou não. Eu preenchi e mandei, né? Sabe aquele cara da Praça é Nossa? Vai que cola, né? Aí eu mandei, né? Aí me responderam no meu e-mail, só que como eu tenho muitos e-mails, esse e-mail eu quase não olho. Aí quando eu fui ver o e-mail, eles já tinham me chamado para entrevista e tinha passado por prazo. Aí eu falei, mas eu vou ver como que é, né? Aí eu entrei lá. Vai que cola. Lá na entrevista tinha um adendo, tinha uma cláusula, tinha uma coisinha a mais lá na entrelinha que dizia que você podia remarcar a entrevista. E eu remarquei, eu podia remarcar a prova. Eu remarquei a prova e eu fui fazer essa prova. Eu não sei se vocês aqui têm o hábito de acompanhar o noticiário. Teve uma batida de trem aqui em São Paulo, que 2 trens se chocaram, né? Na parte da manhã. Justamente nesse dia eu fui fazer a prova. E eu cheguei na prova quase 50 minutos atrasado. O que é o normal para mim, né? Mas nesse dia eu tinha ido para chegar no horário. Mas o diabo, ele é astuto. O diabo, ele luta contra a gente nas coisas que você não imagina. Aí eu cheguei lá, aí chegou um monte comigo, né? Aí a moça que estava aplicando a prova falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, os trens estão parados. Aí todo mundo concordou comigo, né? Ela falou, vai fazer a prova. Quem faz o curso de teologia sabe que nesse negócio de prova eu sou rápido. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não fico enrolando. Aí tinha pessoas lá que já estavam lá há 1h30 fazendo a prova. Eu observei. Porque assim, a gente que serve, eu sempre falo, quem serve o Senhor não é bobo. Porque se fosse bobo, estava no mundo, viu, não, né? A gente é esperto por natureza. Aí eu observei que tinha um enfermeiro observando, né? Aí a minha tática é já ler a prova, já responder rapidinho o que eu sei, o que eu não sei, depois eu respondo. Aí já respondi rapidinho. Eu sei que eu acabei a prova antes das pessoas que estavam lá. Aí ela falou, você tem que acabar porque precisa corrigir a prova. Aí a senhora que estava aplicando a prova falou assim, olha, se vocês quiserem ficar aqui, o resultado já vai sair agora. E vocês, se quiserem ir para casa, pode depois do resultado por telefone. Aí eu falei, eu vou ficar aqui, né? Não tem outra coisa a fazer, mas fiquei. Aí as pessoas falaram que era gabaritada a prova, eles corrigiram a prova, aí veio. As pessoas que eu chamava por ordem alfabética ficam desse lado, aqui do lado esquerdo. Aí chamou, né? Antônio, calma, por ordem alfabética. Aí passou o I, né? Aí eu falei, amém, passei. Só que eu não sabia, né? Quem que ela chamou ia ficar, ou era aprovado ou reprovado. Mas aqueles que foram com ela eram os reprovados. Gente, tinha um tanto de pessoas assim. Ficaram 20%. Aleluia! Aí ela falou assim, só que tem. Aí ela falou, ó, gente, desculpa, mas tem uma outra tabela aqui de pessoas que também vão ter que ser dispensadas. Aí chamaram de novo, as pessoas foram dispensadas. Eu fiquei. Aí falaram assim, a prova, a entrevista é amanhã, 10 horas. Aí eu cheguei no horário. Aí eu cheguei no horário, quando eu cheguei lá, tinha uma psicóloga, era uma entrevista assim de pessoa a pessoa. Aí tinha a psicóloga e a enfermeira do setor. A psicóloga fez um monte de perguntas, né? E a enfermeira fez uma pergunta. Eu respondi a pergunta, né? Confesso que dei uma... A gente sempre fala algumas coisas mais, né? A gente coloca entre parênteses lá para ver se fala alguma coisa. Mas ela falou, depois do carnaval eu vou te dar o resultado. Passou o carnaval, a mulher me ligou. Zac, você prestou um teste aqui no ICESP, a gente quer te comunicar, o Senhor Jesus, tenha piedade. E ela falava, enrolava, Senhor Jesus ali. Aí ela falou, então, o senhor foi aprovado, o senhor vai trabalhar na sessão de quimioterapia, é para trazer um documento. Glória a Deus! Aí eu falei, glória a Deus! Só ele que quer falar hoje. Levei toda a documentação e o melhor, eu vou folgar sábado e domingo. Aleluia!
entendeu? Numa área que eu fiz o técnico de enfermagem, que é oncologia, vou ter uma taxa, um salubre a mais, entendeu? E o melhor, que eu vou trabalhar de segunda a sexta, amanhã eu vou levar os documentos e já estou empregado. Amém? Se você tem passado lutas, amém? Talvez você está falando que eu estou aqui tomando tempo, eu não estou tomando tempo não, igreja. Amém? Eu acho que o testemunho ele não substitui a palavra, mas o testemunho ele dá um upgrade na nossa fé. Amém? Ele dá um plus, ele dá algo mais pra gente. Amém? Então assim, ó, se você tem feito entrevista, se você não tem arrumado emprego na sua área, não desista. Não desista. Aleluia. Não desista, não de desistir. Não desista de servir o Senhor. Amém? Porque no momento certo, o Senhor ele vai te honrar. Aleluia. E o Senhor vai honrar a tua persistência. Aquilo que o pastor falou aqui, sorrir mostra aquilo que você está dentro de você. Amém? Quando você sorri, amém? Fica mais fácil de você vencer as lutas. Amém? Aleluia. Porque nós cristãos, nós não conseguimos ser falsos. Amém? Quando você sorri, é porque realmente. Eu encontrei um amigo, ele falou: Isaac, faz 15 anos que eu não te vejo. O sorriso continua o mesmo. Eu falei: sabe o que é isso? Isso é Jesus na minha vida. Amém? Temos lutas, mas eu louvo ao Senhor. E eu creio que essas duas bênçãos é fruto da minha oração, mas é fruto de estar numa igreja em que nós temos um compromisso com a palavra e que a oração é a base de tudo. Amém?